Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mateus 16, 13 ao 19. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos: No dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então hoje a solenidade, a grande festa de São Pedro e São Paulo, né? Essa data tão interessante, tão importante que a Igreja Católica celebra nesse final do mês de junho, lembrando as duas grandes colunas da Sagrada Escritura, da Igreja, né? Pedro, um homem simples, humilde, até rude no seu jeito, impulsivo, mas que mesmo diante dessa, digamos assim, imperfeição ou limitação, ele não se omite nem do chamado e nem do envio, nem da missão. Então, quando Jesus declara que ele será o alicerce, será a pedra viva sobre o qual os apóstolos, os discípulos irão caminhar logo após a ressurreição e a ascensão de Jesus, ele não se omite e ele ganha esse respeito dos irmãos e continua firme até entregar a sua própria vida. Da mesma forma, Paulo, se nós formos olhar na segunda carta a Timóteo, vai reconhecer ele mesmo diante de Deus o seu combate, a sua missão, o seu trabalho. Mas Paulo, olhando para a sua vida também, vemos aí que era um homem conhecedor, um homem inteligente, um homem letrado, um homem bem formado no conhecimento das Escrituras e da vida. No entanto, ele também se torna humilde diante do chamado de Jesus, diante da experiência com Jesus, diante da sua queda, de todo o seu orgulho, e se coloca em missão. Então são dois aspectos diferentes aí da vida cristã, dois aspectos diferentes para meditarmos, para aplicarmos também à nossa vida, dois homens com um temperamento diferente, com uma situação, com uma história diferente, unidos pelo Evangelho, unidos por Cristo, unidos pelo chamado, pela vocação e pelo envio a testemunhar e a anunciar o Evangelho. E Pedro, aqui no Evangelho, responde algo que ele também experimenta, que ele entende, que ele assimila na convivência com Jesus. Como os discípulos dizem para Jesus, uns acham que tu és Elias, outros que é João Batista, outros que é Jeremias, outros que é outro profeta. E Pedro responde de forma autêntica: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus afirma que foi o próprio Deus que lhe revelou esta verdade. Para dizer para nós que não basta muitas vezes repetir aquilo que nós ouvimos dos outros. É importante que nós tenhamos convicção do que cremos, convicção do que acreditamos, convicção da fé, convicção da nossa espiritualidade, para podermos testemunhar de forma genuína, de forma autêntica também, toda a graça, todo o amor, tudo aquilo que Deus faz, realiza em nossas vidas. Assim como Pedro não olhou apenas, não escutou apenas o que os outros diziam, mas deixou-se tocar, deixou-se experimentar, deixou-se confrontar com o Evangelho de Jesus e descobriu ele mesmo no seu relacionamento com Deus e com o Cristo a grande verdade que nos anuncia neste trecho. O Cristo é o Salvador, o Filho de Deus, Jesus, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Não basta nós agora também somente repetirmos isso porque aprendemos, porque vimos na Sagrada Escritura, porque fomos catequizados, mas fazer essa mesma experiência com o próprio Deus. Como Paulo, como Pedro,
nos aproximar, nos deixar tocar, nos deixar transformar pela palavra que é vida, que é a plenitude para nós. Que Deus abençoe nesse dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.